Minha nora disse: toda minha família vai passar a véspera de Natal aqui, são apenas 25 pessoas. Eu sorri: ótimo. Vou tirar férias. Você pode cozinhar e limpar, não sou empregada. Ela ficou pálida. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A cozinha da casa dos Monteiro estava impregnada com o aroma doce de canela e cravo. Isaura, de 62 anos, mexia o doce de abóbora que seria servido no almoço de domingo. As mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho moviam a colher de pau com a sabedoria de quem já preparou milhares de refeições. Pela janela, o sol de novembro anunciava que o verão se aproximava em Petrópolis, assim como as festas de fim de ano. O barulho de saltos altos batendo no piso de madeira anunciou a chegada de Bianca antes mesmo dela entrar na cozinha. Como sempre, a nora estava impecável, cabelos loiros perfeitamente arrumados, unhas feitas, roupa de grife. Isaura secou as mãos no avental florido, suspirando discretamente. Bom dia, dona Isaura, Bianca disse sem olhar diretamente para a sogra, os olhos fixos na tela do celular. Preciso falar sobre o Natal. Isaura assentiu, diminuindo o fogo sob a panela. Há 15 anos, desde que seu filho Renato se casara, ela era responsável por todos os natais. Compras, decoração, cozinha, limpeza, tudo recaía sobre seus ombros. Este ano vai ser diferente, Bianca anunciou, finalmente levantando os olhos do aparelho. Minha família inteira vem para cá. Meus pais, meus tios, meus primos, será maravilhoso. São apenas 25 pessoas. Isaura congelou. A colher de pau ficou suspensa no ar enquanto processava o que acabará de ouvir. 25 pessoas? Na sua casa? Sem nem ao menos perguntar se ela concordava? Você decidiu isso sozinha? Perguntou com voz calma, mas firme. Bianca deu de ombros. Já confirmei com todos. Vai ser a véspera de Natal perfeita. Mamãe está empolgadíssima para ver o que você vai preparar. Ela sempre diz que ninguém faz rabanada como você. Foi naquele momento que algo se quebrou dentro de Isaura. 15 anos de servidão disfarçada de amor familiar. 15 anos engolindo desaforos, acordando antes de todos para preparar café da manhã, dormindo depois de todos para limpar a cozinha. 15 anos sendo tratada como empregada na casa que ela mesma construíra com o falecido marido. Um sorriso sereno surgiu em seus lábios. Bianca, que esperava protestos, franziu a testa, confusa. Ótimo, Isaura disse, tirando o avental. Estou precisando mesmo de férias. Vou passar o Natal na praia. Como assim? Bianca riu nervosamente. É simples. Você pode cozinhar e limpar, não sou empregada. O rosto de Bianca ficou pálido como cera. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, Isaura respondeu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Já reservei uma pousada em Búzios. Saio no dia 20. Bianca abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular resposta. Seus olhos azuis revelavam pânico. Mas você sempre cuida do Natal, gaguejou. O que vou dizer para minha família? Diga que aprendeu a cozinhar, Isaura respondeu, voltando a mexer seu doce de abóbora. Ou peça comida de fora. Não é problema meu. O que Isaura não sabia, enquanto observava o rosto horrorizado da nora, é que aquela simples decisão desencadearia uma tempestade familiar que revelaria segredos guardados por anos. A verdadeira surpresa ainda estava por vir. O sol de dezembro entrava pelas frestas da persiana enquanto Isaura organizava sua pequena mala. Roupas leves, protetor solar, o romance que comprou há meses e nunca teve tempo para ler. A sensação era estranha. Quando foi a última vez que viajou sozinha? Sentou-se na cama e deixou-se mergulhar nas lembranças. O início tinha sido diferente. Quando Renato apresentou Bianca como namorada, Isaura vibrou de felicidade. A moça parecia adorável, educada, sempre trazendo pequenos presentes. Você faz arroz tão gostoso, dona Isaura dizia com aquele sorriso. Precisa me ensinar. Mas o casamento mudou tudo.
A casa que Isaura construiu com tanto esforço ao lado do marido Augusto, já falecido, transformou-se no palco perfeito para as ambições sociais de Bianca. Jantares para colegas do escritório de advocacia, almoços para a família influente, festas para manter aparências. Mãe, você se importa de preparar aquela sua feijoada? Vêm os sócios importantes do escritório, Renato pedia, sempre com aquele olhar de menino. E como negar algo ao filho único, que ficará sem pai tão cedo? A transformação foi gradual. Primeiro, Bianca sugeria cardápios. Depois, passava a lista de convidados. Com o tempo, nem avisava mais, simplesmente anunciava eventos como fatos consumados. Sei que posso contar com você, Dona Isaura, era sua frase favorita. Ao redor da mesa de jantar, Bianca brilhava. Recebia elogios pela organização impecável enquanto Isaura trabalhava na cozinha. Quando alguém perguntava quem tinha preparado pratos tão deliciosos, Bianca respondia com um vago "é receita de família" ou "temos uma cozinheira maravilhosa". Em uma dessas noites, Lívia, amiga de infância de Isaura, presenciou tudo ao ajudá-la na cozinha. Isso não está certo, Isaura disse enquanto secava louças. Você não é empregada deles. É meu filho, minha casa. E daí? Isso não te transforma em serviçal. Onde está sua dignidade? Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Isaura por meses. Dignidade. Uma palavra que parecia esquecida em sua vida. A gota d'água veio 3 meses atrás, quando Bianca organizou o aniversário de Renato. Isaura passou 2 dias cozinhando. Durante a festa, sentiu dores no peito. Pediu a Bianca para chamar um médico. Não dramatize, Dona Isaura, é só cansaço. Descanse um pouco que depois passa, respondeu a nora antes de voltar para os convidados. Isaura acabou no hospital naquela noite, sozinha num táxi, com um princípio de infarto. Quando voltou para casa, Renato estava preocupado, mas Bianca apenas comentou: "Que susto você nos deu. Precisamos contratar alguém para ajudar na cozinha. Não para cuidar dela. Para substituí-la na cozinha." O telefone tocou, interrompendo suas lembranças. Era Renato. "Mãe, essa história de viagem é brincadeira, né?" "Não, filho. Estou de malas prontas." "Mas a Bianca já convidou a família toda. O que eu vou fazer?" Isaura respirou fundo antes de responder: "O mesmo que eu fiz por 15 anos, tudo." O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Pela primeira vez, seu filho precisaria enxergar o que estava diante dele o tempo todo. "Volto depois do Natal", ela disse suavemente. "Te amo." Ao desligar, Isaura não imaginava que aquela simples viagem mudaria para sempre o rumo de sua família. Enquanto guardava o celular, uma mensagem chegou. Era de Conceição, mãe de Bianca. "Precisamos conversar antes da sua viagem. É urgente." A chuva fina caía sobre Petrópolis quando a campainha tocou. Isaura abriu a porta para encontrar Conceição Madureira, impecável mesmo sob o guarda-chuva encharcado, seu rosto maquiado tenso como uma máscara de porcelana prestes a rachar. "Entre, Conceição", Isaura convidou, indicando o sofá da sala. "Aceita um café?" "Não vim para socializar", a mulher respondeu, sentando-se na polpa do estofado como quem teme contaminação. "Vim falar sobre essa loucura de viagem." Isaura serviu café para si mesma e sentou-se na poltrona oposta. O aroma da bebida preencheu a sala, contrastando com a tensão no ar. "Bianca está arrasada", Conceição começou, ajeitando a echarpe de seda. 25 pessoas confirmadas, incluindo o novo sócio do escritório do Arnaldo. "Sabe o quanto isso é importante para nossa família, não sabe?" "Sei perfeitamente", Isaura respondeu calmamente. "Como sei que a Bianca tem 2 mãos perfeitamente capazes de segurar uma panela." O rosto de Conceição endureceu. "Sempre achei você uma senhora sensata, Isaura. Uma mulher que sabe seu lugar." "Esse é justamente o problema, Conceição. Finalmente percebi que meu lugar não é na cozinha enquanto vocês brindam com champanhe." Conceição deixou escapar um suspiro impaciente. "Vamos ser práticas. Quanto você quer?" "Como?" "Para cancelar essa viagem absurda." 5.000? 10? Diga-se o preço." O café na xícara de Isaura tremeu levemente com o movimento de sua mão. Respirou fundo antes de responder. "Não estou à venda, Conceição. Nunca estive." A mulher mudou de estratégia,
seu tom suavizando artificialmente. Pense no Renato, então. No constrangimento que ele vai passar. No dano à carreira dele. Estou pensando no Renato. E na mulher que ele escolheu. Conceição levantou-se abruptamente. Não seja tola. Sabe o que acontece com sogras difíceis? Acabam sozinhas. Bianca pode convencer Renato a procurar uma clínica para você, sabia? Afinal, que mulher normal abandona a família no Natal? A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. Isaura sentiu um frio na espinha, mas manteve-se firme. Diga à sua filha que não precisa se preocupar. Contratei Roberta, a sobrinha da dona Zélia, para limpar a casa antes e depois da festa. Quanto à comida, existem excelentes serviços de buffet na cidade. Conceição pegou sua bolsa de couro italiana, os olhos faiscando de raiva. Você vai se arrepender disso, Isaura. Tenho certeza que vai. Quando a porta fechou, Isaura permitiu-se tremer. A ameaça era real. Bianca vinha de uma família poderosa, com conexões. E Renato sempre fora vulnerável à manipulação da esposa. O telefone tocou. Era Lívia. Como foi com a bruxa Mor? Perguntou a amiga. Tentou me comprar. Depois me ameaçou. Típico. E você? Mantive minha decisão. Isso. Estou orgulhosa de você. Já preparou o biquíni? Isaura sorriu fracamente. Lívia, e se eles tentarem tomar minha casa? Ou convencer o Renato que estou senil? É por isso que tenho uma surpresa para você, respondeu Lívia. Lembra do meu sobrinho Joaquim? O advogado? Ele vai te encontrar amanhã para conversar sobre algumas precauções legais. Após desligar, Isaura sentou-se à escrivaninha antiga e abriu a gaveta empoeirada. De lá, tirou um envelope amarelado com a letra de seu falecido marido, para ser aberto apenas em caso de emergência. 15 anos guardado, intacto. Talvez fosse hora de descobrir o que Augusto tinha deixado ali. Enquanto rompia o lacre do envelope, não sabia que nas mãos segurava a chave para um segredo que mudaria tudo. Do lado de fora, sentado em um carro escuro, Miguel, irmão de Bianca, observava a casa atentamente. Seu celular tocou. E então? Perguntou a voz de Bianca. A velha continua irredutível, respondeu ele. Mas não se preocupe, irmãzinha. Tenho um plano. O que ninguém suspeitava é que Miguel guardava seus próprios ressentimentos contra Bianca. E planos muito diferentes do que ela imaginava. O escritório de advocacia de Joaquim Ribeiro ficava no centro histórico de Petrópolis, em um sobrado amarelo com janelas em arco. Isaura subiu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés, sentindo o peso dos papéis que carregava na bolsa. Dona Isaura, que prazer conhecê-la. Joaquim a recebeu com um sorriso sincero. Era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes por trás dos óculos de armação preta. Tia Lívia fala maravilhas da senhora. Espero não estar exagerando, Isaura comentou enquanto se sentava. Às vezes me pergunto se não estou sendo dramática com toda essa situação. Joaquim ajeitou alguns papéis sobre a mesa de mogno. Permita-me ser franco. Sua amiga me contou a situação e pedi que investigássemos um pouco sobre sua nora e a família dela. O estômago de Isaura contraiu-se. Investigar. Procedimento padrão quando lidamos com pessoas de influência considerável. Ele abriu uma pasta. A família Madureira tem um histórico interessante. Arnaldo Madureira, pai de Bianca, construiu um império imobiliário não totalmente transparente. Conceição, a mãe, é conhecida por suas conexões políticas e métodos, digamos, persuasivos. Isaura engoliu em seco. E Bianca? Segue os passos dos pais. É especialista em direito imobiliário, mas nunca exerceu efetivamente. Seu trabalho no escritório do pai é mais estratégico. E meu filho? Renato está envolvido em algo irregular. Joaquim sorriu gentilmente. Seu filho parece ser o único Monteiro Madureira com a ficha limpa. Um excelente engenheiro, respeitado no meio. Wise. Extremamente influenciável pela esposa, segundo nossas fontes. Isaura assentiu tristemente. Renato sempre fora assim, desde criança. Determinado em seu trabalho, mas inseguro nos relacionamentos. A perda precoce do pai o tornará ansioso por aprovação. Agora, continuou Joaquim, preciso saber,
A casa onde vocês moram está em nome de quem? Isaura retirou os papéis da bolsa. Meu marido Augusto deixou tudo organizado antes de falecer. A casa está em meu nome. Aqui estão a escritura e... Ela hesitou antes de entregar o envelope amarelado, este documento que abri ontem. Joaquim examinou os papéis com atenção. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto lia a carta deixada por Augusto Monteiro. Dona Isaura, isso muda completamente o jogo. Eu nunca imaginei que Augusto tivesse feito isso. Seu marido era um homem previdente. Agora entendo por que minha tia insistiu tanto para que eu a atendesse. Joaquim retirou os óculos, limpando-os lentamente. Com estes documentos, podemos não apenas protegê-la, mas também. A porta do escritório abriu-se abruptamente. Uma secretária entrou, parecendo aflita. Doutor Joaquim, desculpe interromper, mas há um homem insistindo em ver a dona Isaura. Diz que é urgente. Para a surpresa de Isaura, Miguel Madureira entrou na sala sem esperar permissão. O irmão mais novo de Bianca parecia agitado, o rosto normalmente arrogante marcado por uma expressão que Isaura não conseguiu identificar. Senhora Monteiro, preciso falar com a senhora. Em particular. Joaquim levantou-se. Qualquer assunto com minha cliente passa por mim primeiro. Miguel olhou para os documentos sobre a mesa e então para Isaura. Vejo que já está tomando precauções. Inteligente. Ele respirou fundo. Vim alertá-la. Minha irmã e minha mãe estão planejando algo. Algo que envolve documentos forjados sobre sua capacidade mental. O sangue de Isaura gelou. Por que está me contando isso? Os olhos de Miguel, tão parecidos com os de Bianca, brilharam com algo que parecia ser dor. Porque já vi esse filme antes. E por quê? Ele hesitou. Porque sei o que minha irmã fez com seu falecido marido. Joaquim e Isaura trocaram olhares alarmados. O advogado fez um gesto discreto para que ela permitisse que Miguel continuasse. O que quer dizer com isso? Isaura perguntou, sentindo o coração acelerar. Miguel olhou para a janela, como se verificasse se alguém o observava. Dona Isaura, o acidente que matou seu marido, não foi um acidente. As paredes do escritório pareceram fechar-se ao redor de Isaura, enquanto o mundo que conhecia desmoronava com aquelas palavras. O táxi parou em frente à mansão dos Madureira, imponente com seus portões de ferro forjado e jardim impecável. Isaura pagou o motorista com mãos trêmulas. Desde a revelação de Miguel no escritório do advogado, 2 dias antes, ela mal conseguia dormir ou comer. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou Joaquim pelo telefone quando ela ligou avisando sobre sua decisão. Absoluta. Preciso olhar nos olhos dela. A empregada que abriu a porta pareceu surpresa ao vê-la. Dona Isaura? A senhora não tem hora marcada. Não preciso de hora para ver minha nora, respondeu com firmeza, entrando no hall decorado com obras de arte caríssimas. Encontrou Bianca no jardim de inverno, organizando arranjos florais enquanto falava ao telefone. Ao ver a sogra, seus olhos se arregalaram brevemente antes de reassumir o controle. Preciso desligar. Te ligo depois, disse ao telefone antes de voltar-se para Isaura com um sorriso artificial. Que surpresa agradável. Veio me dizer que desistiu dessa ideia absurda de viagem. Isaura observou a mulher à sua frente. Como não havia notado antes a frieza por trás daqueles olhos azuis. Vim falar sobre Augusto. A tesoura de jardim na mão de Bianca congelou no ar. Uma rosa vermelha caiu sobre a mesa de mármore. Meu sogro? Por que falar dele agora, depois de tantos anos? Porque finalmente sei o que aconteceu naquela noite. O rosto de Bianca empalideceu levemente, mas seu sorriso permaneceu intacto. Não entendo do que está falando. Foi um acidente trágico. Os freios falharam naquela curva da serra. Os freios que foram adulterados, Isaura completou. Porque ele descobriu a verdade sobre o terreno do condomínio Águas Claras. A máscara de Bianca finalmente caiu. Seus olhos se estreitaram. Miguel falou com você, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Meu irmãozinho sempre foi um fraco sentimental. Isaura sentiu o coração disparar. A confissão implícita a atingiu como um soco. Então é verdade. Vocês. Nós o quê, dona Isaura? Tem provas de alguma coisa? Bianca pousou a tesoura e se aproximou. Ou vai aparecer com acusações malucas após quase 2 décadas?
Quem vai acreditar? A velha confusa ou a advogada respeitada? Renato acreditará quando souber. Uma risada fria escapou dos lábios de Bianca. Renato? Meu marido adora o chão que eu piso. Ele acreditará em qualquer coisa que eu disser. Inclusive que sua querida mãezinha está ficando senil e precisa de cuidados especiais. É isso que planeja. Me internar para ficar com minha casa. Bianca deu de ombros. A casa deveria ser de Renato por direito. Meu pai ofereceu uma fortuna pelo terreno quando seu marido ainda vivia. Augusto recusou. Foi imprudente da parte dele. A dor e a raiva cresciam dentro de Isaura como uma tempestade. Por que se casou com meu filho? Foi apenas pelo terreno. No início, sim, Bianca respondeu com sinceridade chocante. Mas acabei gostando de Renato. Ele é útil. Obediente. Ela sorriu. Diferente de você, que sempre foi um obstáculo. Cada palavra era como uma faca. Isaura respirou fundo, buscando controle. Você não vai conseguir o que quer. Tomei providências. Que tipo de providências uma velha como você poderia tomar? Isaura segurou o olhar de Bianca com firmeza. O tipo que envolve o testamento secreto que Augusto deixou. E as provas que ele coletou sobre os negócios ilícitos do seu pai. Pela primeira vez, Bianca pareceu genuinamente alarmada. Você está blefando. Pergunte ao seu irmão. Ele viu os documentos. A porta do jardim de inverno abriu-se. Conceição entrou, elegante como sempre, mas com o rosto tenso. Bianca, sua voz está alterada. O que? Ela parou ao ver Isaura. O que esta mulher está fazendo aqui? Mamãe, Bianca disse com voz trêmula. Ela sabe. Sobre tudo. Os olhos de Conceição se estreitaram perigosamente. Seja o que for que você pensa que sabe, não pode provar. Não preciso provar nada hoje, Isaura respondeu, caminhando em direção à saída. Só vim dizer que ainda vou viajar. E quando voltar, as coisas serão muito diferentes na nossa família. Na porta, ela virou-se uma última vez. Ah, e não se preocupem com o Natal. Contratei um buffet excelente para vocês. Dinheiro não é problema para mim agora. Augusto garantiu isso. Enquanto o táxi se afastava da mansão, Isaura tremia, não de medo, mas de determinação. A verdade que ela acabará de confrontar era apenas o começo. O pior, e o melhor, ainda estava por vir. Em seu bolso, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Elas entraram em contato. Está funcionando. A pousada em Búzios era exatamente como Isaura imaginara. Pequena, aconchegante, a poucos passos da praia de João Fernandes. De sua varanda, podia ouvir o som das ondas quebrando na areia. Mais um chá gelado, Dona Isaura, ofereceu Teresa, a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil. Obrigada, querida. O celular em cima da mesa vibrou. Era a 10ª chamada de Renato desde que ela chegará, 2 dias antes. Finalmente, decidiu atender. Mãe. Por que não atendia? Estava preocupado. A voz de seu filho trazia aquela mistura de irritação e alívio que ela conhecia tão bem. Isaura sorriu tristemente. Estou bem, filho. Apenas aproveitando meu primeiro descanso em anos. Bianca disse que você apareceu na casa dela fazendo acusações loucas. O que está acontecendo com você? Isaura fechou os olhos. Então Bianca já tinha começado sua versão da história. Renato. Precisamos conversar. Pessoalmente. Há coisas que você precisa saber. Que coisas? Mãe, você está me assustando. Sobre seu pai. Sobre como ele realmente morreu. O silêncio do outro lado era pesado. Papai morreu num acidente. O que isso tem a ver com você abandonar a família no Natal? Não foi um acidente, Isaura disse firmemente. E não estou abandonando ninguém. Estou, pela primeira vez em anos, cuidando de mim. Isso é absurdo. Bianca está certa, você precisa de ajuda. Você confia mais nela do que em mim. Novamente silêncio. Quando Renato falou, sua voz estava embargada. Não sei em quem confiar mais. Você sempre foi tão racional, e agora? Venha me ver, Isaura pediu. Sozinho. Tenho documentos para te mostrar. Que documentos? O testamento secreto do seu pai.
E as provas que ele reuniu contra Arnaldo Madureira. Renato respirou fundo. Estarei aí amanhã. Após desligar, Isaura sentiu uma onda de exaustão. A verdade era um fardo pesado, mas necessário. Seu telefone tocou novamente. Era Miguel. Elas estão desesperadas, ele informou sem preâmbulos. Meu pai convocou uma reunião de emergência com os advogados. E você? Está seguro? Por enquanto. Eles ainda não suspeitam que estou ajudando você. Por que está fazendo isso, Miguel? Ainda não entendi completamente. Houve uma pausa. Talvez porque esteja cansado de viver em uma família construída sobre mentiras. Ou talvez porque. Ele hesitou. Porque seu marido foi a única pessoa que tentou me ajudar quando descobriu o que meu pai fazia comigo. Isaura sentiu um aperto no peito. O que Augusto descobriu? Que meu pai me maltratava. Fisicamente. Por eu não ser homem o suficiente, como ele dizia. Seu marido ofereceu ajuda, queria denunciar. Foi uma semana antes de ele morrer. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Não era apenas sobre o terreno. Era sobre um segredo muito mais sombrio. Miguel, você precisa de proteção. Venha para Búzios. Não posso. Preciso estar na ceia de Natal. É parte do plano. Que plano? O plano para fazer justiça, Dona Isaura. Justiça para seu marido. E para mim. Após desligar, Isaura abriu a pasta com os documentos que Joaquim havia organizado. Fotografias antigas, recortes de jornal, registros de propriedades. E uma carta, escrita à mão por Augusto, datada de uma semana antes de sua morte. Minha querida Isaura. Se estiver lendo isto, algo deu errado. Descobri coisas terríveis sobre Arnaldo Madureira. Não apenas a fraude no projeto Águas Claras, mas o que ele faz com o próprio filho. Vou confrontá-lo amanhã. Se algo me acontecer, procure o pequeno Miguel. Ele sabe a verdade. Com amor eterno. Augusto. Uma lágrima rolou pelo rosto de Isaura. Depois de todos esses anos, seu marido ainda a protegia, ainda lutava por justiça através das evidências que deixou. Na varanda da pousada, com o sol se pondo sobre o mar, Isaura finalmente compreendeu a verdadeira extensão do mal que havia entrado em sua família. E também a força que precisaria para enfrentá-lo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Lívia. Tudo pronto para a véspera de Natal. A surpresa que eles não esperam. A mansão dos Monteiro, normalmente organizada e tranquila, tinha se transformado em caos. Bianca, com o cabelo desgrenhado e olheiras profundas, gritava com uma jovem assustada da empresa de buffet. Como assim vocês não têm mais disponibilidade? Já paguei o sinal. Senhora Monteiro, recebemos um cancelamento em seu nome há 3 dias. O dinheiro foi estornado e agendamos outro cliente, explicou a moça, mantendo distância segura. Renato observava a cena da escada, segurando uma mala pequena. Seu rosto mostrava cansaço e confusão. Quem poderia ter cancelado? Ele perguntou. Bianca virou-se para ele com fúria nos olhos. Quem você acha? Sua mãe, obviamente. Está sabotando nosso Natal. Isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Para nos humilhar. Para me fazer parecer incompetente na frente da minha família. Bianca chutou uma cadeira, fazendo-a tombar. A funcionária do buffet aproveitou para escapar rapidamente. Acalme-se, Renato pediu, descendo os últimos degraus. Encontraremos outro serviço de buffet. Há 3 dias do Natal? Impossível. Bianca pegou o celular e discou nervosamente. Mãe? É uma emergência. Sim, é sobre a ceia. Não, ela cancelou tudo. Sim, tudo. Enquanto Bianca explicava a situação para Conceição, Roberta, a faxineira contratada por Isaura, entrou na sala carregando produtos de limpeza. Com licença, seu Renato. Posso começar pelos quartos de cima. Renato assentiu, distraído. Roberta, você por acaso sabe se minha mãe cancelou o serviço de buffet antes de viajar? A mulher pareceu surpresa. Dona Isaura? Não, senhor. Pelo contrário. Ela me mostrou o comprovante de pagamento integral antes de partir. Até me pediu para verificar se eles viriam fazer a degustação no dia combinado. Bianca, que acabará de desligar, olhou para a faxineira com desconfiança. O que mais minha sogra disse antes de ir? Roberta hesitou,
percebendo o clima tenso. Bem, ela deixou um envelope para o senhor, seu Renato. Pediu para entregar se algo estranho acontecesse com os preparativos da festa. Que envelope? Bianca aproximou-se rapidamente. Por que não entregou antes? Porque nada estranho tinha acontecido até agora, Roberta respondeu simplesmente, colocando os produtos no chão para retirar um envelope da bolsa. Aqui está, seu Renato. Bianca tentou interceptar, mas Renato foi mais rápido. Abriu o envelope e encontrou um papel timbrado da empresa de buffet, confirmando o pagamento total, e um bilhete escrito à mão por Isaura. Filho, se estiver lendo isto, significa que alguém tentou sabotar a festa. Ligue para Joaquim Ribeiro neste número. Ele explicará tudo. Com amor, mamãe. Quem é Joaquim Ribeiro? Renato perguntou, confuso. O rosto de Bianca empalideceu. Vou ligar para meu pai, ela disse rapidamente, afastando-se. Roberta voltou ao trabalho, mas não sem antes sussurrar para Renato. Sua mãe disse que o senhor pode confiar em mim, se precisar. Intrigado, Renato ligou para o número indicado. A conversa durou quase 1 hora. Quando finalmente desligou, seu rosto estava transformado por uma mistura de choque e raiva. Bianca, chamou, subindo as escadas até o quarto do casal. Encontrou a esposa arrumando uma mala, o rosto marcado por lágrimas. O que está fazendo? Perguntou. Vou para a casa dos meus pais. Esta situação está insustentável. Acabei de falar com Joaquim Ribeiro. Bianca congelou. E? Ele me mostrou documentos. Sobre meu pai. Sobre o terreno desta casa. Sobre seu pai. E você acreditou? São falsificações, obviamente. Sua mãe enlouqueceu e está inventando histórias. Renato se aproximou, seu olhar mais duro do que Bianca jamais vira. Também falei com seu irmão. O pânico tomou conta do rosto de Bianca. Miguel sempre foi problemático, você sabe disso. Ele tem inveja da nossa família, do nosso sucesso. Ele tem gravações, Bianca, de conversas entre você e seu pai. Sobre meu pai. Sobre como resolver o problema. As pernas de Bianca fraquejaram. Ela sentou-se na cama, derrotada. Você não entende. Seu pai ia arruinar minha família com aquelas acusações. Papai apenas se defendeu. Matando meu pai. A voz de Renato tremia. E agora pretendem fazer o mesmo com minha mãe? Interná-la com documentos falsos. Bianca tentou uma última cartada. Renato, eu te amo. Construímos uma vida juntos. Vai jogar tudo fora por causa de suspeitas. Naquele momento, o celular de Renato tocou. Era uma mensagem de Miguel com um link para um arquivo de áudio. Sem hesitar, ele apertou play. A voz de Bianca preencheu o quarto. Não se preocupe, pai. Depois do Natal, a velha estará em uma clínica. Renato assinará os papéis sem questionar. Ele sempre faz o que eu quero. O silêncio que seguiu era mais pesado que chumbo. Renato guardou o telefone e caminhou até a porta. Aonde você vai? Bianca perguntou em pânico. Encontrar minha mãe. Não estarei aqui para o Natal. E quanto aos meus convidados? Minha família. Renato parou na porta. Faça o que sempre fez, Bianca. Minta para eles. Enquanto Renato descia as escadas, o telefone da casa tocou. Roberta atendeu e depois o chamou. Seu Renato, é Dona Conceição. Diz que é urgente. Diga que não estou, ele respondeu, pegando as chaves do carro. E Roberta, pode ficar de olho na casa enquanto estou fora? Não confio mais na minha esposa. Sim, senhor, a faxineira respondeu com um pequeno sorriso. Dona Isaura ficará feliz em saber que o senhor está indo vê-la. O que Renato não sabia é que seu mundo continuaria virando de cabeça para baixo. A verdade completa ainda estava por vir. O barulho das ondas era constante e reconfortante na pequena sala da pousada em Búzios. Sentados em um semicírculo, 5 pessoas discutiam em voz baixa enquanto o ventilador de teto girava preguiçosamente. Temos todas as provas necessárias, Joaquim explicava, apontando para documentos espalhados sobre a mesa de centro. O problema é que Arnaldo Madureira tem conexões poderosas. Um processo convencional poderia ser complicado. Isaura observava seu filho Renato, que parecia ter envelhecido anos nos últimos dias. Ao lado dele, Lívia ocasionalmente apertava seu ombro em gesto de apoio.
Miguel Madureira mantinha-se ligeiramente afastado, como se ainda não se sentisse completamente parte do grupo. Não quero apenas justiça, disse Renato com voz firme. Quero que eles admitam o que fizeram. Quero ouvir da boca da Bianca que ela participou do assassinato do meu pai. E você vai ouvir, garantiu Miguel. Na véspera de Natal. Todos olharam para o jovem, que até então participará pouco da conversa. Qual é exatamente seu plano, Miguel? Perguntou Isaura gentilmente. Miguel endireitou-se na cadeira. Pela primeira vez, parecia verdadeiramente confiante. Minha família tem uma tradição. Antes da ceia de Natal, todos se reúnem no escritório do meu pai para um brinde privado. É quando discutem os negócios familiares, os esquemas, as manipulações, tudo que não pode ser dito na frente de convidados. E você quer que gravemos essa conversa? Perguntou Joaquim, cético. Eles certamente verificarão se há dispositivos. Miguel sorriu. Não precisaremos gravar. Eles confessarão na frente de testemunhas. Como pode ter tanta certeza? Renato parecia duvidoso. Porque acham que venceram, Miguel explicou. Bianca ligou para mim ontem. Estava em pânico porque você saiu de casa, mas meu pai a acalmou. Ele disse que agora que você sabe demais, temos apenas duas opções: trazê-lo para o nosso lado ou eliminá-lo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eles te ameaçaram diretamente, Isaura disse, a voz trêmula. Não é a primeira vez, respondeu Renato. Só que antes eu não percebia as ameaças veladas. Miguel continuou. Contei a eles que conversei com você, Renato. Disse que você está confuso, magoado, mas que entende a importância de proteger o nome da família, especialmente agora que vocês têm investimentos conjuntos. E eles acreditaram? Perguntou Lívia. Minha família sempre acredita no pior das pessoas, Miguel deu de ombros. Acreditam que Renato pode ser comprado, como qualquer um. Joaquim ajustou os óculos, pensativo. Então seu plano é que Renato apareça na reunião familiar, finja estar do lado deles, e os induza a confessar. Exatamente. Eles estão tão confiantes que falarão abertamente. Especialmente meu pai, que adora se gabar de sua esperteza. É perigoso demais, protestou Isaura. Eles já mataram uma vez. Não matariam na própria casa, com convidados do outro lado da porta, argumentou Miguel. Além disso, não estarei sozinho. Como assim? Perguntou Renato. Miguel tirou do bolso um pequeno dispositivo. Este é um transmissor indetectável desenvolvido por um amigo que trabalha com segurança digital. Consegue penetrar qualquer sistema de bloqueio que eles possam ter. O escritório do meu pai ficará completamente vulnerável. E quem estará ouvido? Perguntou Joaquim, subitamente interessado. O promotor Gomes, Miguel sorriu. Ele está investigando meu pai há anos, sem sucesso. Agora finalmente terá sua chance. Isaura levantou-se e caminhou até a janela, observando o mar. Por um momento, pareceu perdida em pensamentos. Há algo mais que vocês precisam saber, disse finalmente. Algo que estava no testamento secreto de Augusto. Todos se viraram para ela, atentos. O terreno onde nossa casa foi construída é muito mais valioso do que imaginávamos. Augusto descobriu que há uma nascente subterrânea que abastece toda a região. Quem controlar aquele terreno, controla o fornecimento de água para o novo complexo imobiliário que Arnaldo planejava construir. Por isso a obsessão deles com a casa, murmurou Renato. Não é apenas um terreno. É poder. Joaquim assentiu. Isso explica muito. E também aumenta o perigo. É por isso que precisamos agir agora, insistiu Miguel. Na véspera de Natal, quando estiverem todos reunidos, confiantes e vulneráveis. Renato levantou-se e se aproximou da mãe. Você não precisa participar disso. Já sofreu o suficiente. Isaura segurou o rosto do filho entre as mãos, como fazia quando ele era pequeno. Seu pai morreu protegendo essa família, protegendo a verdade. Não vou me esconder enquanto você enfrenta o perigo. O que sugere, então? Perguntou Joaquim. Os olhos de Isaura brilharam com uma determinação que ninguém ali tinha visto antes. Sugiro que mudemos o plano. Na véspera de Natal, não será apenas Renato que aparecerá na mansão dos Madureira. Ela sorriu suavemente. A anfitriã da festa também estará lá. Miguel pareceu confuso. Como assim?
Bianca anunciou que a festa de Natal seria na nossa casa, não na mansão dos pais dela. Sim, mas ela obviamente mudará o local agora, argumentou Lívia. Não se eu não permitir, respondeu Isaura. Afinal, a casa ainda é minha. E tenho um último presente de Natal para minha nora. A expressão no rosto de Isaura fez com que todos na sala sentissem, pela primeira vez em dias, que talvez a justiça fosse realmente possível. Enquanto discutiam os detalhes, nenhum deles notou o carro escuro estacionado do outro lado da rua, com um homem tirando fotografias através da janela da pousada. A véspera de Natal amanheceu com o céu peculiarmente nublado para o verão carioca. Isaura observava os preparativos finais na casa dos Monteiro, onde dezenas de pessoas em uniformes de buffet montavam mesas, decoravam ambientes e organizavam a cozinha. Seu plano estava em andamento. A senhora tem certeza disso? Perguntou Roberta, agora revelada como agente infiltrada trabalhando com o promotor Gomes. Eles podem tentar algo desesperado quando a virem. Estou contando com isso, respondeu Isaura calmamente, ajustando o colar de pérolas que pertencera à sua mãe. O telefone tocou. Era Miguel, sua voz teixa. Temos um problema. Meu pai sabe de tudo. O coração de Isaura falhou uma batida. Como? Nos seguiram em Búzios. Tem fotos da nossa reunião. Acabei de descobrir quando ouvi meu pai falando com Bianca. Estou planejando algo para esta noite. O que exatamente? Não sei os detalhes. Mas ouvi meu pai dizer que desta vez não haverá testemunhas. A voz de Miguel tremia. Acho que deveríamos cancelar. Isaura fechou os olhos, processando a informação. Quando os abriu novamente, havia uma estranha calma em seu olhar. Não vamos cancelar. Vamos adaptar. Como? Continue como planejado. Mas avise o promotor Gomes que precisaremos de mais apoio. E Miguel? Ela hesitou. Tenha cuidado. A senhora também, Dona Isaura. Após desligar, Isaura chamou Joaquim, que chegará cedo para supervisionar os aspectos legais da operação. Eles sabem, informou sem preâmbulos. Arnaldo descobriu sobre nossa reunião em Búzios. O advogado empalideceu. Precisamos cancelar. Não. Precisamos de um plano B. Qual? Isaura sorriu tristemente. Se não podemos pegá-los confessando, teremos que provocá-los até que mostrem sua verdadeira face. Na frente de todos os convidados. O plano original era sutil. Renato e Miguel gravariam confissões durante a reunião privada da família Madureira, enquanto Isaura permaneceria discretamente em segundo plano, longe do perigo. Agora, ela propunha algo muito mais arriscado. É loucura, protestou Joaquim. Eles já tentaram matar uma vez. Não farão nada na frente de testemunhas. Não conhece Arnaldo Madureira como eu, uma voz interrompeu a conversa. Ambos se viraram para ver Conceição Madureira parada na porta da sala, elegante em seu vestido de festa antecipado, o rosto uma máscara perfeita de compostura. Como entrou aqui? Exigiu Joaquim, colocando-se protetivamente na frente de Isaura. Minha filha ainda tem as chaves, respondeu Conceição friamente. E um marido oficialmente registrado como morador. Isaura fez sinal para Joaquim se acalmar. O que quer, Conceição? A mulher mais velha entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Por um momento, seu olhar percorreu o ambiente decorado para a festa. Bonito. Muito bonito. Sempre teve bom gosto, Isaura. Então, surpreendentemente, seus ombros caíram. Vim alertá-la. Alertar-me. Arnaldo descobriu sobre a investigação. Sobre Miguel estar ajudando vocês. Conceição sentou-se, subitamente parecendo muito mais velha. Ele não vai deixar vocês exporem nossa família. Joaquim deu uma risada amarga. Agora se preocupa com a segurança da dona Isaura? Depois de conspirar para interná-la. Nunca aprovei aquela ideia, Conceição rebateu, para a surpresa de ambos. Minha filha e meu marido, eles foram longe demais. Isaura estudou o rosto da mulher que por anos considerará apenas uma sociolite frívola. Havia algo diferente ali, medo genuíno. Por que está aqui realmente, Conceição? Porque sei o que aconteceu com seu marido, respondeu em voz baixa. Sempre soube. E vivi com esse conhecimento por anos, me convencendo que foi um acidente, uma consequência infeliz de negócios, até ver o que estão planejando fazer com você e seu filho.
E o que estou planejando? Conceição olhou diretamente nos olhos de Isaura. Arnaldo vai oferecer um acordo a Renato esta noite. A versão oficial será uma parceria imobiliária. A verdade será uma armadilha. Que tipo de armadilha? O tipo que termina com seu filho sendo incriminado por crimes financeiros que meu marido cometeu. Ou pior. Joaquim parecia cético. Por que deveríamos acreditar em você? Conceição abriu a bolsa e retirou um pendrive. Porque trouxe provas. Documentos que Arnaldo guardou todos esses anos. Sobre o acidente de Augusto. Sobre os esquemas imobiliários. Tudo. Isaura recebeu o pendrive com mãos trêmulas. Por quê? Porque agora. Os olhos de Conceição se encheram de lágrimas contidas. Porque meu filho Miguel veio me ver ontem. Mostrou-me as marcas que ainda tem nas costas. As cicatrizes que Arnaldo deixou nele. Marcas que eu fingi não ver durante anos. Ela respirou fundo. E porque ele me contou o que Augusto tentou fazer. Como tentou ajudá-lo quando ninguém mais, nem mesmo eu, sua própria mãe, teve coragem. O silêncio que se seguiu era denso de emoção e revelações. O que acontece agora? Perguntou Joaquim. Vocês têm duas opções, respondeu Conceição, recompondo-se. Podem usar essas provas para processá-los legalmente, o que será um caminho longo e incerto. Ou, incentivou Isaura. Ou posso ajudá-los a confrontá-los esta noite. Na frente de todos. Joaquim parecia desconfiado. Como saberemos que não é uma armadilha? Não saberão, respondeu Conceição simplesmente. Terão que confiar em mim, assim como estou confiando em vocês para não usarem estas provas contra mim também, já que sou tecnicamente cúmplice. Isaura estudou a mulher à sua frente. Por trás da fachada de perfeição, via agora o peso da culpa, o fardo de segredos mantidos por décadas. Qual é seu plano? Perguntou finalmente. Os lábios de Conceição se curvaram num sorriso triste. O mesmo que o seu, imagino. Mas com um elemento de surpresa que eles jamais esperariam. Enquanto as duas mulheres discutiam os detalhes, do lado de fora da casa, os primeiros convidados começavam a chegar. Entre eles, Bianca, com seu sorriso perfeito e olhos que não conseguiam esconder completamente o pânico. A véspera de Natal que ela tanto planejara estava prestes a se transformar no palco de revelações que mudariam para sempre todas as vidas envolvidas. O salão principal da casa dos Monteiro brilhava com luzes douradas e vermelhas. Uma árvore de Natal de 3 metros dominava o canto da sala, decorada com bolas prateadas e laços de veludo vermelho. Músicas natalinas tocavam suavemente enquanto os convidados circulavam com taças de champanhe. No centro de tudo, Bianca sorria e cumprimentava as pessoas, a perfeita anfitriã em seu vestido verde esmeralda. Ninguém notaria o tremor leve de suas mãos, ou como seus olhos constantemente verificavam a porta de entrada. Maravilhosa festa, querida, elogiou uma senhora elegante. Sua sogra finalmente aprendeu a se afastar e deixar os jovens comandarem. Bianca forçou um sorriso. Dona Isaura mereceu suas férias. Onde está Renato? Perguntou outro convidado. Não o vi ainda. Resolvendo alguns detalhes de última hora, mentiu Bianca, o estômago contorcendo-se de ansiedade. Do outro lado do salão, Arnaldo Madureira conversava com um grupo de empresários, seu charme habitual em pleno funcionamento. Ninguém imaginaria que horas antes ele havia ameaçado o próprio filho. Se você estragar esta noite, Miguel, garanto que será a última festa de que participará, tinha dito, apertando o braço do filho com força suficiente para deixar marcas. Miguel, agora recostado no bar, observava tudo com aparente indiferença, mas seus olhos registravam cada movimento. O transmissor em seu bolso estava ligado, conectado diretamente ao carro do promotor Gomes, estacionado a um quarteirão de distância. O relógio marcava 21h15 quando a campainha soou. Bianca apressou-se até a porta, esperando encontrar Renato. Seu coração quase parou quando viu quem realmente estava lá. Boa noite, querida, Isaura sorriu, esplêndida num conjunto azul marinho. A festa parece maravilhosa. Bianca ficou paralisada, incapaz de reagir. Atrás de Isaura, Renato observava a cena com expressão indecifrável. Mãe, achei que estivesse em Búzios, Bianca finalmente conseguiu dizer. E perder o Natal na minha própria casa? Jamais. Isaura entrou com a naturalidade de quem pertence ao lugar, como de fato pertencia. Renato,
querido, ajude sua mãe com o casaco. Os convidados começaram a notar a chegada da dona da casa, criando um burburinho de surpresa. Arnaldo Madureira deixou seu grupo e aproximou-se rapidamente, o rosto uma máscara de cordialidade que mal escondia a fúria. Isaura! Que surpresa, maravilhosa! Ele beijou-lhe o rosto, sussurrando ao seu ouvido, você não devia ter vindo. Não perderia por nada, Arnaldo, ela respondeu no mesmo tom. Especialmente sabendo quanto você gosta das minhas festas. Os olhares que trocaram eram de adversários que finalmente se reconheciam como tais. Conceição aproximou-se, cumprimentando Isaura com um beijo formal, mas seu olhar comunicava uma mensagem clara: o plano estava em andamento. Atenção, todos! Bianca tentou retomar o controle, batendo levemente numa taça. Já que minha querida sogra nos deu a honra de sua presença, por que não aproveitamos para tirar uma foto da família? Papai, mamãe, Miguel, Renato, todos juntos perto da árvore. Era uma manobra transparente para afastar Isaura dos convidados. Para a surpresa de Bianca, sua sogra concordou prontamente. Excelente ideia. Mas primeiro, tenho um anúncio a fazer. O salão ficou em silêncio. Isaura tomou uma taça de champanhe oferecida por um garçom e ergueu-a levemente. Quero agradecer a todos por virem à minha casa nesta noite especial. Como sabem, perdi meu amado Augusto há 15 anos. Desde então, meu filho Renato e minha nora Bianca têm sido minha família. Ela fez uma pausa, sorrindo serenamente. Esta noite, quero celebrar não apenas o nascimento de Cristo, mas também o renascimento, o da verdade. Arnaldo deu um passo à frente, tentando interrompê-la. Isaura, os convidados não vieram para discursos. Vieram para uma celebração, Arnaldo. E que celebração seria completa sem presentes? Ela fez um gesto para Renato, que tirou do bolso um pequeno pacote embrulhado em papel dourado. Meu presente para vocês. Bianca olhou para o pacote com desconfiança absoluta. O que é isso? Abra, incentivou Isaura. Com dedos trêmulos, Bianca desfez o laço e abriu o embrulho. Dentro havia uma chave antiga. Uma chave? Perguntou, confusa. Do cofre de Augusto, explicou Isaura. Aquele que vocês procuraram por anos, mas nunca encontraram. Arnaldo empalideceu visivelmente. Que bobagem é essa? Que cofre? O que contém todas as provas que meu marido reuniu sobre suas atividades, Arnaldo. Sobre o desvio de água que você planejava. Sobre como adulterou os freios do carro dele quando ele ameaçou denunciá-lo. Um murmúrio chocado correu entre os convidados. Bianca agarrou o braço do pai, enquanto Conceição afastou-se discretamente, posicionando-se ao lado de Miguel. Ela está delirando, Arnaldo tentou sorrir. A pobre mulher obviamente precisa de ajuda médica. Então não se importará se mostrarmos o conteúdo do cofre agora mesmo, desafiou Isaura. Está atrás daquele quadro. Ela apontou para uma pintura da Baía de Guanabara que sempre enfeitara a parede da sala. Por um momento, o tempo pareceu parar. Arnaldo olhava fixamente para o quadro, como se pudesse destruí-lo apenas com o olhar. Bianca parecia prestes a desmaiar. Renato deu um passo à frente, colocando-se ao lado da mãe. Você não tem provas de nada, sibilou Arnaldo finalmente. Tenho testemunhas, respondeu Isaura calmamente. Inclusive sua esposa. Todas as cabeças se viraram para Conceição, que permanecia ereta, o rosto sereno. Você não faria isso, Arnaldo disse para a esposa, sua voz uma mistura de incredulidade e ameaça. Já fiz, respondeu Conceição. Esta manhã, entreguei tudo ao promotor Gomes. Traidora, gritou Arnaldo, avançando em direção à esposa. Foi quando Miguel se colocou entre eles. Chega, pai. Acabou. Você também, moleque ingrato. Arnaldo riu amargamente. Depois de tudo que fiz por você? Depois de tudo que fez comigo, corrigiu Miguel. As surras. Os insultos. As ameaças. Os convidados começavam a se afastar, chocados com a cena que se desenrolava. Alguns já pegavam seus casacos, murmurando desculpas. Bianca, vendo seu mundo desmoronar, tentou uma última jogada. Renato, você não pode acreditar nisso. Sua mãe está manipulando todos vocês. Como você me manipulou por anos, respondeu Renato. Como me fez acreditar que amava minha mãe enquanto a tratava como serviçal.
Como escondeu seu envolvimento na morte do meu pai? Eu não sabia. Bianca gritou. Juro que não sabia que papai ia. Ela parou abruptamente, percebendo tarde demais o que acabará de admitir. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos decididos. O promotor Gomes entrou na sala, acompanhado por 2 policiais. Arnaldo Madureira anunciou formalmente: o senhor está detido para interrogatório sobre a morte de Augusto Monteiro. Enquanto os policiais se aproximavam, Arnaldo olhou uma última vez para Isaura, um olhar de puro ódio. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi por 15 anos, ela respondeu. De não ter percebido antes quem realmente eram vocês. Enquanto Arnaldo era conduzido para fora, Bianca caiu de joelhos, soluçando. Renato, por favor. Mas Renato já tinha se afastado, o braço protetoramente ao redor dos ombros da mãe. Isaura observou sua casa, agora quase vazia exceto pela família mais próxima. A árvore de Natal continuava brilhando, as luzes refletindo nas lágrimas nos olhos de todos. Ainda é véspera de Natal, disse suavemente. E finalmente estamos celebrando a verdade. O relógio da sala bateu meia-noite. Era oficialmente Natal. A casa dos Monteiro, que horas antes fervilhava com convidados, agora estava silenciosa. Na sala de jantar, uma mesa imponente permanecia posta, com pratos intocados e taças pela metade, testemunhas silenciosas do drama que interrompeu a celebração. Isaura estava sentada numa poltrona perto da árvore de Natal, as luzes coloridas refletindo-se em seu rosto cansado mas sereno. Renato andava de um lado para outro, ainda processando os eventos da noite. Miguel e Conceição permaneciam no sofá, lado a lado, uma proximidade mãe-filho que parecia nova e frágil. O promotor Gomes retornou após acompanhar Arnaldo à delegacia. Ele está detido temporariamente, informou. As provas são contundentes, mas o processo será longo. Um homem com os recursos dele não vai escapar, completou Joaquim com firmeza. Não desta vez. Um som de chaves na porta fez todos se virarem. Bianca entrou, escoltada por um policial. Tinha sido levada para prestar depoimento, mas liberada por falta de provas diretas de seu envolvimento na morte de Augusto. Seu rosto estava marcado por lágrimas, a maquiagem borrada, o cabelo desgreado, uma versão irreconhecível da mulher sempre impecável. Posso entrar? Perguntou em voz baixa. Preciso pegar algumas coisas. Renato fez menção de protestar, mas Isaura levantou-se. Entre, Bianca. Esta ainda é sua casa também. Surpresa com a recepção, Bianca avançou hesitante. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se em cada pessoa. Quando chegou a Miguel, desviou o olhar, incapaz de enfrentar o irmão. Renato, podemos conversar? Em particular, pediu. Não há nada para conversar, respondeu ele friamente. Acabou, Bianca. 15 anos de casamento não podem acabar assim, ela exclamou, a voz embargada. Eu te amo. Sempre amei. Amou o suficiente para participar da farsa que matou meu pai? Para conspirar contra minha mãe? Eu não sabia o que meu pai planejava. Juro que não sabia sobre os freios. Bianca caiu de joelhos, agarrando as mãos de Renato. Quando descobri, já era tarde demais. O que poderia fazer? Denunciar meu próprio pai? Sim, respondeu Miguel, quebrando seu silêncio. Era exatamente o que deveria ter feito. Bianca virou-se para o irmão, seus olhos cheios de uma raiva súbita. E você? Sempre o filho problemático, sempre o rebelde. Agora é o herói? O defensor da verdade? Onde estava sua coragem todos esses anos, Miguel? Escondida sob o medo, ele respondeu sinceramente. O mesmo medo que te paralisou. Conceição aproximou-se da filha. Bianca, é hora de assumir a verdade. Toda a verdade. Por um momento, Bianca pareceu prestes a desabar. Então, surpreendentemente, endireitou os ombros. Seu rosto transformou-se, a vulnerabilidade dando lugar a uma dureza que poucos ali tinham visto antes. A verdade? Querem a verdade? Sua voz soou estranhamente calma. A verdade é que Augusto Monteiro era um tolo idealista que preferiu morrer a aceitar milhões pelo terreno. A verdade é que esta casa, este pedaço de terra, vale mais do que todos vocês podem imaginar. E a verdade, mamãe querida, é que você sempre soube o que papai planejava. Sempre.
Conceição recuou como se tivesse levado um tapa. Eu suspeitava, mas nunca tive certeza. Mentira, gritou Bianca. Você estava lá quando papai falou sobre resolver o problema Augusto. Você sugeriu que parecesse um acidente. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Conceição, que cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, é verdade, admitiu, a voz quebrada. Eu disse isso, mas nunca pensei, nunca imaginei que ele realmente. Você sabia, insistiu Bianca. Como eu sabia. Como todos nós sabíamos. Esta família inteira é construída sobre mentiras. Incluindo seu amor por mim? Perguntou Renato, sua voz estranhamente calma. Bianca hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Seu silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. No início foi por interesse, admitiu finalmente. Mas aprendi a te amar, Renato. De verdade. Só não o suficiente para me contar a verdade sobre meu pai. O promotor Gomes, que observava atentamente, fez um gesto para o policial, que se aproximou de Bianca. Senhora Monteiro, com estas novas declarações, precisarei levá-la para um depoimento formal. Estou sendo presa? Perguntou Bianca, incrédula. Por enquanto, apenas detida para esclarecimentos. Sua confissão sobre conhecimento prévio do crime muda seu status no caso. Enquanto o policial conduzia Bianca para fora, ela se virou uma última vez para Renato. Pense nos anos que tivemos. Nas memórias. Nos planos. Não jogue tudo fora. Renato permaneceu impassível, mas Isaura deu um passo à frente. Bianca chamou suavemente. A nora parou, surpresa. Eu te perdoo. Por um instante, algo genuíno, talvez remorso, talvez gratidão, passou pelo rosto de Bianca. Então ela foi levada. Após sua saída, o silêncio pesado voltou a dominar o ambiente. Conceição soluçava silenciosamente, enquanto Miguel, após um momento de hesitação, abraçou a mãe desajeitadamente. O que acontece agora? Perguntou Renato, parecendo repentinamente perdido. Isaura aproximou-se do filho e tomou suas mãos entre as suas. Agora começa a parte mais difícil, meu filho. Reconstruir. Curar. Como? A palavra saiu como um lamento. Como seguir depois de descobrir que os últimos 15 anos foram baseados em mentiras? Que a mulher que amei participou da morte do meu pai. Do mesmo modo que eu segui depois de perder Augusto, respondeu Isaura suavemente. Um dia de cada vez. Com verdade, por mais dolorosa que seja. Através da janela, os primeiros raios de sol do dia de Natal começavam a aparecer. Uma luz nova, tímida, mas persistente, iluminando um mundo que, embora despedaçado, finalmente estava livre de sombras e mentiras. Isaura olhou para o retrato de Augusto sobre a lareira e, pela primeira vez em 15 anos, sentiu que podia olhá-lo nos olhos sem o peso esmagador de perguntas sem respostas. Feliz Natal, meu amor, sussurrou. Finalmente, justiça. 6 meses depois. O jardim da casa dos Monteiro florescia em tons de roxo e amarelo sob o sol de julho. Isaura, usando um chapéu de paia, podava cuidadosamente suas rosas, uma atividade que redescobrira após anos de negligência. Cuidado para não exagerar, mãe, advertiu Renato, aproximando-se com 2 xícaras de café. A fisioterapeuta disse que você ainda precisa ir com calma. Isaura sorriu para o filho. O trauma dos eventos de Natal tinha deixado marcas, uma crise hipertensiva que a levou ao hospital 2 dias depois da confissão de Bianca. Mas agora, com tratamento adequado, sentia-se mais forte do que em anos. Estou bem, filho. Melhor do que estive em muito tempo. Sentaram-se no banco sob a jabuticabeira que Augusto plantara décadas atrás. A árvore, assim como eles, sobrevivera a tempestades e agora oferecia frutos e sombra. Recebi notícias do Joaquim, comentou Renato após um gole de café. O julgamento de Arnaldo foi marcado para setembro. E Bianca? Renato suspirou. A menção da ex-esposa ainda trazia uma mistura complicada de emoções. O divórcio fora finalizado em tempo recorde, com Bianca abrindo mão de qualquer reivindicação sobre a casa em troca de um acordo mais brando com a promotoria. Cumpre prisão domiciliar na casa dos pais. O apartamento deles em Ipanema, na verdade. Mal se pode chamar isso de punição. A verdadeira punição dela é viver com a consciência do que fez, observou Isaura.
E com a perda do homem que, creio eu, ela realmente amava, à maneira dela. Renato fitou a mãe com curiosidade. Como consegue não odiá-la? Depois de tudo. Isaura refletiu por um momento, olhando para as montanhas ao longe. O ódio é um fardo pesado demais para carregar na velhice, filho. Aprendi que o perdão não é para o outro, é para nós mesmos. O som de um carro estacionando interrompeu a conversa. Logo Miguel apareceu no portão do jardim, acompanhado por Conceição. Ambos pareciam diferentes, ele mais confiante, ela mais simples em seu vestir e portar. Desculpem o atraso, disse Miguel, abraçando Isaura com carinho. Mamãe quis passar na confeitaria para trazer aqueles sonhos que você gosta. Não precisava, protestou Isaura, mas seus olhos brilharam ao ver o pacote. A relação entre as duas mulheres havia evoluído para algo que ninguém poderia prever. Não eram amigas íntimas, mas compartilhavam o respeito mútuo nascido da dor e da busca por redenção. Conceição, que perderá quase tudo, marido, posição social, grande parte da fortuna confiscada como produto de crimes, encontrara uma dignidade inesperada na simplicidade. Trouxe também os papéis que você pediu, disse ela, entregando uma pasta para Renato. A escritura do terreno em Teresópolis. Está oficialmente transferido para a Fundação. A Fundação Augusto Monteiro, criada por Isaura e Renato, destinava-se a preservar áreas de proteção ambiental e nascentes de água, uma forma de honrar o legado e as preocupações que levaram Augusto à morte. Miguel tem sido incrível na organização, comentou Conceição com evidente orgulho materno. Nunca imaginei que meu filho seria um ambientalista. Sempre fui, respondeu ele com um pequeno sorriso. Só não tinha coragem de admitir. Os quatro sentaram-se à mesa do jardim, compartilhando café e memórias. Havia ali uma família improvável, unida não pelo sangue ou casamento, mas por uma jornada compartilhada de dor e cura. Recebi um e-mail de Lívia, comentou Isaura. Ela volta de Portugal na próxima semana e insiste que estamos devendo um jantar. Devemos mesmo, concordou Renato. Sem ela, nada disso teria sido possível. O telefone de Miguel tocou. Era o promotor Gomes, com novidades sobre o caso. Enquanto ele se afastava para atender, Renato aproveitou para mostrar à mãe os planos para a reforma da casa. Vamos ampliar seu ateliê, explicou, apontando para os desenhos. E finalmente construir aquela varanda coberta que papai sempre quis. Isaura sentiu lágrimas nos olhos. Ele adoraria ver isso. Ele vê, respondeu Renato suavemente. Quando Miguel voltou, seu rosto estava sério. Arnaldo está oferecendo um acordo. Quer confessar tudo em troca de redução de pena. Conceição fechou os olhos brevemente. Ele finalmente entendeu que não há saída. O que faremos? Perguntou Renato. Isaura levantou-se lentamente e caminhou até o canteiro de rosas. Colheu uma especialmente bonita, de cor amarela, a favorita de Augusto. A verdade já veio à tona, disse finalmente. A justiça está seguindo seu curso. O que seu pai queria, Renato, era proteger esta terra, esta água, este legado. Estamos fazendo isso agora. Ela olhou para os três rostos que a observavam, seu filho, Miguel, Conceição, pessoas unidas por circunstâncias que ninguém poderia ter previsto. Diga ao promotor que aceitamos o acordo, decidiu. É hora de virar a página. De olhar para o futuro. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas de Petrópolis, 4 pessoas brindaram com chá gelado no jardim dos Monteiro. Brindaram não à vingança, mas à verdade, não à punição, mas à justiça, não ao passado, mas às possibilidades do amanhã. E na casa que quase se tornará sua prisão, Isaura Monteiro finalmente se sentia livre. Livre para cuidar de suas rosas. Livre para amar seu filho sem medo. Livre para honrar a memória de Augusto não com lágrimas, mas com ações que transformariam seu sacrifício em algo perene e significativo. A verdadeira surpresa, no final, não fora a revelação das mentiras ou a exposição dos culpados. A verdadeira surpresa fora descobrir que, mesmo depois de tanta dor, ainda era possível reconstruir, perdoar, sobretudo, viver com dignidade e propósito. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu de Petrópolis, Isaura olhou para a casa que sempre fora seu lar e sorriu. Não era mais uma empregada em sua própria vida. Era, finalmente, a protagonista.